Que o nosso Senhor possa falar ao nosso coração e conduzir a nossa vida para o centro da sua vontade. Por graça de Deus, é a terceira vez que este ano eu estou aqui na Vila de Santa Cruz, né? Deus seja louvado, é bom retornar a esse espaço abençoado por Deus. Eu sou o Charles, moro em Sete Lagoas, sou casado com a Luciana, vamos completar 16 anos de vida matrimonial, temos um casal de filhos, a Kathleen e o Israel. Sou de uma comunidade católica chamada Missionários da Cruz e vim acompanhado de outros 4 missionários que estão lá no fundo, né? Que vieram me acompanhando também nessa missão. Amém, irmãos? Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Nós vamos falar sobre alinhar os nossos planos com os planos de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Se a sua Bíblia for de tradução Ave Maria, a página é 796. Amém? Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Confia teus negócios ao Senhor, e teus planos terão bom êxito. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos falar nessa noite, para nós mergulharmos um pouco nesse texto bíblico e no tema que nos é proposto para vivermos a noite de hoje, é como está a nossa confiança em Deus, ou se de fato nós confiamos em Deus. Então nós precisamos fazer uma análise de como nós estamos nos comportando diante do Senhor, sobretudo quando as adversidades ou as circunstâncias, melhor dizendo, elas não são favoráveis. Porque todas as vezes que nós falamos sobre confiança, não serve como baliza, não serve como um padrão, digamos assim, o tempo bom que nós estamos vivendo. Normalmente a confiança, ela precisa ser medida a partir das dificuldades, dos problemas, dos desafios que nós enfrentamos. É nessa hora que de fato até mesmo nós sabemos se nós cremos, se nós confiamos no Senhor como deveria. Agora, será que nós sabemos de fato quem o nosso Senhor Ele é? São perguntas que normalmente eu faço em minhas pregações. Quem Deus é e o que Deus pode fazer. São sempre duas realidades que nós precisamos partir como princípio. Porque se nós sabemos quem Deus é e sabemos o que Ele pode fazer, o nosso coração, ele fica em paz, sobretudo nos tempos de dificuldade que nós enfrentamos. Veja, quando nós olhamos para o povo de Israel, nós percebemos que a nação que o Senhor escolheu, no decorrer do tempo, eles passaram por grandes dificuldades, passaram por um período de escravidão, ainda no Egito, de aproximadamente 430 anos, mas a palavra do Senhor diz que eles clamaram a Deus, o Senhor ouviu o clamor daquele povo, e então o Senhor chamou Moisés e pediu para que Moisés voltasse no Egito. Moisés assumiu aquela missão, voltou ao Egito para poder tirar aquele povo de lá e conduzi-los à terra de Canaã. Só que mais à frente, logo, muito tempo depois, esse mesmo povo passou por um período de cativeiro
não nos moldes que eles sofreram no Egito, mas agora eles estavam cativos na Babilônia. Perceba, normalmente quando uma nação ela era aprisionada, era porque normalmente havia acontecido uma guerra. No caso, Israel foi invadida, Israel foi saqueada, teve o templo profanado, e como eles perderam a batalha, eles foram sendo deportados aos poucos para a região da Babilônia. Quando o povo de Israel foi aprisionado na Babilônia, eles viveram um período de aproximadamente 70 anos de aprisionamento, mas que não era como a prisão que eles sofreram no Egito. Por quê? No Egito eles eram escravos, no sentido de que todos os direitos básicos deles foram retirados. Então eles trabalhavam pelo menos de 16 a 18 horas por dia. Era uma vida muito sacrificante, dormia muito pouco, se alimentavam muito mal. As pessoas, quando estavam enfermas, elas eram deixadas para morrer ou até mesmo executadas. As mulheres, elas trabalhavam como escrava das mulheres egípcias, e as virgens, elas eram violentadas naquele tempo no Egito. Então era um período que até mesmo falar com Deus ou prestar culto ao Deus de Israel era algo que não era lícito, porque eles só podiam adorar as divindades daquela região, e aquele ambiente era um ambiente de muita idolatria. Então o povo não tinha basicamente liberdade nenhuma. Quando eles vão para a Babilônia, existem características diferentes. Primeiro, no Egito, por exemplo, era somente o povo hebreu sendo escravizado pelo povo egípcio. Já na Babilônia é diferente, porque não estão lá somente, ou não está somente o povo de Israel, mas existem outros povos que foram levados ao cativeiro. Quando Israel chega na Babilônia para passar por esse período de aprisionamento, não foi retirado do povo a liberdade do culto religioso. Ou seja, mesmo que cativo na Babilônia, eles tinham o direito de adorar o Deus da sua terra. Era assim para o povo de Israel, como também era assim para todos os outros povos. Só que quando Israel chegou na Babilônia, eles não conseguiam prestar culto a Deus. Por quê? É justamente ali que a gente vai entender qual era o nível de fé ou de confiança que aquele povo tem em relação a Deus. Porque quando eles estavam ainda em Jerusalém, eles adoravam a Deus, buscavam a presença de Deus, eles frequentavam o templo, a glória do Senhor se manifestava naquele lugar. Então eles cantavam, sobretudo quando eles faziam aquelas visitas no templo, nas festividades que eram de peregrinação. Eles iam saindo cada qual das suas casas, se encontrando no meio do caminho. Eles iam subindo a Jerusalém com cântico nos lábios, ou seja, é a ideia de dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, para o povo de Israel, adorar a Deus, ir ao templo, ir ao santuário, era um motivo de júbilo, era um motivo de alegria, era um motivo de exultação, era motivo de comunhão. Eles faziam peregrinação, e fazia peregrinação cantando, adorando, louvando o nome do Senhor, porque o coração daquela gente estava em festa pela oportunidade que eles têm de mais uma vez ir ao templo do Senhor, para ver a glória do Senhor se manifestar naquele lugar. Quando eles saíam de casa, eles já saíam sabendo que eles estavam indo ao templo, e que era certo que Deus manifestaria a sua glória. Por que o povo tem essa certeza no coração? Porque Israel sabe quem Deus é. Israel já experimentou o poder de Deus por outras vezes. Então, quando eles saem de casa, eles saem com alegria no coração e com uma certeza: Deus vai agir, Deus vai operar,
Deus vai fazer maravilhas. Então eles cantavam cânticos espirituais com o coração cheio de alegria, porque eles estavam indo à casa de Deus. Só que Israel, antes do aprisionamento, não estava sofrendo durante um período muitas contrariedades. Então aquele povo tinha motivo para cantar, tinha motivo para se alegrar, tinha motivo para exultar o nome do Senhor, exaltar a Deus, porque tudo corria favoravelmente para o povo de Israel. Agora, quando chegou o tempo da dificuldade, quando Israel foi invadido, quando eles perderam a batalha, quando a terra foi saqueada, quando o templo foi profanado e as pessoas levadas para uma terra estranha, e lá agora eles estão vivendo praticamente como escravos naquele lugar, não foi tirado deles o direito de adorar o Deus de Israel, só que o povo não conseguia. Por que eles não conseguiam? Porque eles tinham a ideia do agir de Deus, do operar de Deus, da glória de Deus, atrelada ao templo em Jerusalém. Então, para o povo naquela época, o entendimento era mais ou menos assim: Deus só fala no templo, Deus só age no templo, Deus só cura no templo, Deus só se revela no templo, a glória de Deus só aparece no templo, a Shekinah de Deus só é revelada no templo. Então a ideia que eles têm é: se nós queremos intimidade com Deus, relacionamento com Deus, ofertar alguma coisa a Deus, nós precisamos do templo. Então eles tinham esse apego ao templo, na ideia de que tudo aquilo que tinha relação com um caráter espiritual estava relacionado ao templo em Jerusalém. Quando eles vão para a Babilônia e já não podem mais frequentar o templo, quando eles chegaram naquela terra estranha, os homens daquela terra se aproximaram de alguns homens que foram deportados, levados de Israel, e disseram a eles assim: cantem para nós um daqueles cânticos que vocês cantavam lá em Sião. Olha que coisa interessante, esses cânticos, essas canções, essas músicas que eram ministradas no templo, lá no santuário, elas tinham ficado conhecidas no mundo inteiro naquela época. Por quê? Era por causa do cântico espiritual que Deus manifestava a sua glória no templo. Quando a gente vê o trabalho que era feito no tabernáculo e posteriormente no templo, a gente entende o porquê eles tinham essa ideia. Perceba, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele ia até o santíssimo lugar, e era em uma festa chamada Yom Kippur, que é dia da expiação, purificação, ou dia dos perdões dos pecados. Então, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote, ele fazia o trajeto de ir ao tabernáculo, ou que fosse ao templo, passar pelo o átrio interior, passar pelo lugar chamado santo, chegar no santo do santo, para poder apresentar a Deus, que se revelava na arca, o pecado do povo que estava do lado de fora à espera. Então esse trajeto de quem entra no templo, o sumo sacerdote fazia uma vez ao ano. Mas perceba, ao longo dos outros dias do ano, existiam os trabalhos ou santos ofícios no templo. O que isso significa? Que não era somente nas festividades, que todos os dias existiam atividades no templo. E como eram essas atividades? Por exemplo, na época de Moisés, elas eram divididas em turnos, eram 8 turnos. Na época de Samuel e de Davi, foi aumentada para 24 turnos, porque aumentou o número dos levitas. Eram os levitas, os sacerdotes, que eram responsáveis pelo ofício no templo, que tinha que ser todos os dias, 24 horas por dia. Como isso era dividido? Escolhia uma família, as famílias eram muito numerosas,
Essa família ficava um turno começava em um sábado, terminava em outro sábado, 7 dias. Então o sinédrio naquela época fazia um sorteio para ver o que cada sacerdote daquela família ele ia cuidar durante aquele turno, aqueles 7 dias. Então alguns sacerdotes iam cuidar da menorá, que era o candelabro. Outros iam trocar os pães, que eram os 12 pães que representavam as tribos de Israel. Outros iam limpar e tirar as cinzas do altar. Outros iam trocar a água daquela bacia, daquela pia de bronze. Ou seja, os trabalhos eram divididos. Outros iam incensar o santo lugar. E todo esse trabalho, ele era feito ao longo desse turno de 7 dias, 24 horas por dia. Mas tem um detalhe: enquanto todos esses sacerdotes faziam esse trabalho, todos os dias existia um canto espiritual sendo ministrado. Ou seja, enquanto os sacerdotes trabalhavam, enquanto eles purificavam os vasos sagrados, enquanto eles trocavam as cinzas, enquanto eles incensavam o santo lugar, enquanto eles trocavam o óleo e acendiam a menorá 2 vezes por dia, tinha que ter instrumento tocando 24 horas, cantores cantando 24 horas. Por quê? Porque para que a glória de Deus se manifestasse, havia necessidade de que o cântico fosse entoado. Ou seja, nenhum sacerdote estava habilitado a fazer nada no tabernáculo sem antes ouvir um cântico espiritual. Então todo sacerdote que entra no templo, ele já sabe: nós só limpamos o vaso quando a banda começar a tocar, nós só tiramos as cinzas quando a banda começar a tocar, só incensamos o lugar quando a banda começar a tocar. Porque o sinal é, à medida que o cântico ele é ministrado, os santos trabalhos eles são feitos e Deus derrama a sua glória naquele lugar. Então, à medida que a glória de Deus se manifestava, curas aconteciam, milagres aconteciam, perdão de pecados, os pecados eles eram perdoados. E isso foi sendo conhecido no mundo todo naquela época. Quando Israel é levado para a Babilônia e eles estão lá aprisionados, o povo chega até eles e diz: cantem para nós um daqueles cânticos que vocês cantavam em Sião. Ou seja, nós ouvimos falar muito dos cânticos de vocês, e dizem que os cânticos de vocês têm o poder de trazer a glória de Deus para um lugar. Só que o que eles fizeram? Eles disseram assim: como cantar cânticos em terra estranha? Quando eles dizem isso, a gente já percebe o nível de confiança que eles têm, que não é muito. Porque uma coisa é o povo de Israel ser confiante em Israel, próximo do templo em Jerusalém, quando tudo funciona muito bem. Outra coisa é você ser retirado desse tempo de paz, levado para um ambiente de conflito, e é exigido de você a mesma conduta que você tinha no tempo de paz. Porque às vezes nós somos de Deus, nós buscamos a Deus, nós oramos a Deus, nós falamos com Deus, frequentamos a casa de Deus, até que tudo na nossa vida concorra favoravelmente. Quando aparecem as contrariedades, a gente começa a se distanciar de Deus, a culpar o Senhor, a abandonar a sua casa, porque o tempo de caos se estabeleceu na nossa vida. Ou seja, é nesse tempo de dificuldade que a nossa fé ela é provada, é nesse tempo de dificuldade que a gente mede o nosso nível de confiança. Aí eles estão dizendo: como cantar um cântico em terra estranha? A Bíblia diz que eles penduraram as harpas deles nos salgueiros daquela terra, como quem diz: nós não cantaremos aqui na Babilônia, não adoraremos aqui na Babilônia, não atrairemos a glória de Deus
aqui para a Babilônia. Por que eles têm essa postura? Porque eles acreditam que Deus está preso no templo em Jerusalém. Era para aquele povo, independente da circunstância que eles estão vivendo, eles ministrarem canções espirituais, ainda que seja na Babilônia, como quem diz: não é o tempo de caos, de dor, de enfermidade, de aprisionamento, de dificuldade, de tristeza, que vai modificar a minha conduta ou o meu comportamento. Você já percebeu que muitas vezes os nossos problemas, eles calam a voz da nossa adoração? A gente não funciona bem em tempos de guerra. E o povo de Israel está dando exatamente essa amostra. Penduraram as harpas no salgueiro daquela terra, como quem diz: nós vamos aceitar o cativeiro e não vamos nos comportar nesse tempo como nós nos comportávamos em Jerusalém. Ou seja, por que eles ficam aproximadamente 70 anos? Claro, já havia uma profecia sobre esse assunto, mas Deus conhece o coração do seu povo. Eles aceitam passivamente tudo aquilo que estava acontecendo. Ou seja, o nível de confiança do povo inicialmente ele é muito baixo. Ele é muito baixo. Então, quando eles vão para a Babilônia, presta atenção, e eles não se comportam na Babilônia da mesma forma que se comportava em Israel, em Jerusalém, é como se eles se esquecessem de tudo aquilo que Deus havia feito, de todo o livramento que Deus os concedeu, de toda a graça que Deus liberou na vida de toda aquela gente. É como se aquele momento fizesse com que eles não conseguissem mais enxergar Deus na sua própria história de vida. Porque uma das coisas belíssimas no meio da comunidade judaica era que em algumas ocasiões os mais velhos chamavam os mais novos, os filhos, os netos, as crianças, e ali as famílias se assentavam em volta de uma fogueira, e até que aquela fogueira se apagasse, os mais velhos contavam para os mais novos o que Deus tinha feito na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ou seja, eles iam contando para os mais novos tudo que Deus prometeu, os milagres que Deus fez, como Deus tirou o povo do Egito, como Deus abriu o mar e fechou o mar, como o faraó naufragou naquelas águas. Ou seja, eles iam contando todas as maravilhas de Deus na vida do povo. Ou seja, é fazer memória, é nós resgatarmos, nos lembrarmos, pensarmos sobre tudo aquilo que Deus já fez a nosso favor. Quando nós temos essa consciência, como muito tempo em Israel isso prevaleceu, é como se Deus se mantivesse vivo, não somente na mentalidade daquela gente, mas é como se fosse algo que eles pudessem até mesmo tocar, que fosse palpável, porque era algo muito real, a presença de Deus no meio do povo de Israel. Agora, quando nós vivemos esse tempo de dificuldade, somos nós que não conseguimos enfrentar esse tempo de caos. Por quê? Parece que nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou, dos livramentos que Deus já nos deu, dos favores que Ele nos concedeu, da cura que Ele já operou na nossa vida. É como se nós anulássemos todo o benefício, toda a graça de Deus, e fôssemos sufocados pela Babilônia, sufocado pela dor, sufocado pela enfermidade, sufocado pelo tempo difícil, sufocado pelas crises que nós vivemos, e aí nós não conseguimos nos aproximar de Deus da maneira que a gente deveria. Por quê? Porque nós estamos cultivando as nossas dores, nós estamos cultivando as nossas decepções, nós estamos cultivando tempos difíceis que nós vivemos. A palavra está dizendo: cabe ao homem formular projetos no seu coração. Ou seja, Deus concedeu ao homem e à mulher a capacidade de sonhar, só que cabe ao homem formular projetos, mas o executar vem de Deus. Então o que o Senhor está dizendo? Sonha,
o seu sonho estiver de acordo com aquilo que Deus quer, é Deus quem executa. Então cabe ao homem formular projetos, mas o executar vem de Deus. Mas quando estamos cultivando dores, nós paramos de sonhar. Veja, quando você pega uma pessoa, e aqui eu não estou falando de um ponto de vista psicológico, mas dentro de um pensamento teológico. Quando você pega uma pessoa que ela está com depressão, ela chega em um estágio onde ela perde a perspectiva de vida. O que isso significa? Ela não quer mais conviver mais com as pessoas, ela não quer mais sair de casa, ela não sonha com absolutamente nada, e às vezes a pessoa chega ao ponto de se sentir tão mal, e chega ao ponto de tentar contra a própria vida. Mas a pessoa que perde a perspectiva de vida, ela não quer mais nada, ela não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém, ela fica trancada basicamente dentro de casa o tempo todo, porque ela está vivendo aquele período de muita dificuldade. Agora, uma pessoa ela só perde a perspectiva de vida quando ela perde a capacidade de sonhar. Irmãos, todos nós que estamos aqui, todos nós aqui somos em alguma medida sonhadores. Uns sonham mais, outros menos. E a maturidade dos nossos sonhos está relacionada com a idade que nós temos. Se nós pegarmos as pessoas mais novas aqui, às vezes o tipo de sonhos que elas têm são de coisas que possivelmente não vai acontecer, porque ainda é muito lúdico, é algo muito infantil. E à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai amadurecendo, e os seus sonhos são coisas mais palpáveis, digamos assim. Só que a capacidade que Deus te concedeu de sonhar, de conquistar, de desejar alguma coisa, é o que te movimenta, é o que te move para você trabalhar. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa para realizar o sonho que você tem. Ok, se a pessoa perdeu a perspectiva de vida, é porque ela não tem mais a capacidade de sonhar. Agora, por que ela não sonha? Porque não existe mais esperança nela. Porque toda pessoa que é alimentada pela esperança, ela é em alguma medida sonhadora. Ela deseja muito, ela anseia muito, se tornam pessoas mais visionárias, digamos assim, porque existe uma esperança muito viva dentro do coração. Só que se a pessoa não sonha, é porque já não há mais esperança. Agora, por que não tem esperança? Porque a fé no indivíduo, ela foi de alguma maneira sufocada, porque a palavra diz que a fé é o firme fundamento da esperança, ou seja, a fé é quem sustenta a esperança. Então, se você parou de sonhar, é porque a esperança foi embora. Se a esperança foi embora, é porque o fundamento foi abalado, que é a fé. Ou seja, uma vez que a fé, que é da onde vem a nossa confiança, ela está abalada, sufocada pelos motivos da vida, qual é a única maneira, olhando dentro de um ponto de vista teológico, de fazer com que essa realidade seja modificada? Através da pregação da palavra. Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que a palavra ela é lançada no nosso coração, à medida que nós ouvimos a pregação da palavra, esta palavra que nós ouvimos alimenta essa fé que nós temos, ela sustenta a esperança que floresce, e você volta a sonhar. Então, dentro de um ponto de vista teológico, para uma pessoa voltar a ter perspectiva de vida, a gente precisa trabalhar a raiz de um problema. Ou seja, à medida que a palavra chega no coração, a sua fé ela é acionada, ela é alimentada, ela é fortalecida, e as realidades difíceis que você está vivendo, ela começa a ser modificada, transformada. Mas há a necessidade de que você ouça. Olha que coisa interessante. Abraão, quando Deus o chamou para fora da tenda e pediu para que ele contasse as estrelas,
ele disse assim para o Senhor: eu não posso, porque são muitas. Aí Deus disse assim: pois bem, as estrelas do céu que você não dá conta, você não consegue contar, vai ser o tamanho da sua descendência, da sua posteridade. Deus estava prometendo a Abraão que Abraão seria pai de uma grande nação, de muitos filhos, mas era necessário que ele tivesse um filho homem, para dar início à sua descendência. Agora, por que Abraão não falou nada, gente? Porque ele viu Sara. Mas qual é o problema? Vendo a esposa, ele se lembrou que ela é estéril. Vendo a esposa, ele se lembrou que ela tem mais de 80 anos. Então agora Abraão está em um conflito entre o que Deus falou e o que os seus olhos estão vendo. Ao invés dele se apegar na palavra que Deus liberou, na promessa que Deus fez, e mesmo olhando para Sara e se lembrando da limitação, era para ele ter dito: Deus acabou de me dizer que seremos pai de uma multidão de povos. Mas o que ele fez? Silenciou. Por quê? Ele acreditou mais no que os olhos estavam vendo do que naquilo que Deus disse. Imagine se eu profetizar na sua vida hoje que o seu marido vai parar de beber. Aí você acaba o grupo, você volta para casa, chega em casa, seu marido está mais bêbado do que todos os outros dias. Você vai acreditar em quê? Se eu profetizar que o seu filho vai se converter, ou a sua filha vai mudar de vida, e você voltar para casa hoje e chegar lá e saber que o teu filho e a tua filha fez alguma coisa terrível, você vai acreditar em quê? Naquilo que você viu ou naquilo que você ouviu? Se eu disser para você que Deus vai mudar a sua situação financeira, e você chegar na sua casa e ver as suas contas pregadas com imã na porta da geladeira, e ver que você não tem dinheiro para pagar ela amanhã, você vai acreditar em quê? Naquilo que você viu ou naquilo que você ouviu? Por que muitas coisas não acontecem conosco? Porque nesse intervalo de tempo entre o que eu ouço e entre o que eu vejo, eu me perco no trajeto. Eu já tenho que sair daqui sabendo que o que eu vou encontrar aqui pode estar exatamente igual hoje, mas não significa que vai estar igual amanhã, porque aquele que promete cumpre, aquele que fala ele faz, aquele que liberou a sua promessa ele vai cumprir. Porque nós não estamos tratando com homens, estamos tratando com Deus. Quando sabemos quem Ele é, como Ele opera, o que Ele faz, e que a palavra liberada foi dele, a gente tranquiliza o nosso coração. Se eu disser a você nessa noite que esse ano que está para iniciar vai ser o melhor ano da sua vida, você acredita nisso, sim ou não? Não, você não acredita. Você não acredita. Não. Eu vou tentar de novo, vamos lá. Se eu disser a você que esse ano que está para chegar, ele pode ser o melhor ano da sua vida, você acredita nisso, sim ou não? Então eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus, que esse ano que vai se iniciar, vai ser um ano de bênção, de graça e de milagre de Deus na sua vida. Que todas as suas flores que você viveu até hoje, elas serão saradas, curadas, sanadas, porque Deus está inaugurando um tempo novo e Ele vai fazer uma virada radical na sua vida. Nós precisamos crer. Irmãos, nós não estamos tratando com homens, nós estamos tratando com Deus. Se apega em Deus, fixa os seus olhos nele, não saia da presença dele, não pendure as suas harpas no tempo de dificuldade, mas mantenha a mesma postura de retidão, de oração, de ir à igreja, à Santa Missa, de confissão, porque Deus é poderoso
nossa vida. Ele é poderoso, irmãos. Então, aqui está o que você vê, e aqui está o que você ouviu. Ah, mas quando eu olhei eu me assustei. Ah, mas quando eu olhei eu me decepcionei. Ah, mas quando eu olhei eu me feri. Ah, mas quando eu olhei eu não suportei. É o que você está vendo. Mas o Deus que você crê, o Deus que você serve, o Deus que caminha aqui no terreno da Vila de Santa Cruz, Ele está dizendo a você que Ele é mais poderoso do que esses problemas que têm se levantado na sua vida. Ele é poderoso, irmãos. Ou nós cremos nisso, ou sempre que nós nos depararmos com o caos, a dor, a enfermidade, a angústia, a gente vai se esquecer da palavra que Ele liberou sobre a nossa vida. Tranquiliza o seu coração, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e Ele não vai descansar, se é que Ele descanse, até que Ele cumpra na sua vida todas as promessas que Ele fez. Deus tem nos sustentado até aqui. Talvez esse ano tenha sido para você um ano difícil, talvez este ano foi um ano de dor, um ano de enfermidade, talvez esse ano foi um ano de luto para você, talvez esse ano que você viveu, você teve perdas, você teve dores, você teve angústia, passou por traições. Em alguns momentos nesse ano, talvez você tenha pensado: eu não aguento mais, eu não suporto mais, fugiu do meu controle, chegou no meu limite, eu não sei mais o que fazer. As coisas podem ter fugido do seu controle, mas eu quero te dizer que não existe nada que fuja do controle de Deus. A tua vida pode ter te sufocado, mas os seus problemas não têm poder de sufocar Deus. Talvez seja o ano da sua decepção, mas isso não tem o poder de decepcionar Deus. Talvez você tenha dito: eu não sei o que fazer, mas Deus não é neutralizado pelos problemas que nós vivemos. Quando cremos nele e esperamos nele, ele realiza aquilo que ele quer na nossa vida. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer, meus irmãos. A gente precisa crer, porque senão a nossa vida é destruída por tudo aquilo que a gente vive. Se a virada tem que ser radical, o nosso modo de crer tem que ser modificado. Se a virada tem que ser radical, a expectativa do nosso coração, ela tem que ser diferente. Ou melhor, a esperança, ela tem que ser diferente. Ou nós nos apegamos na palavra que Ele liberou. Você imagina, quando Moisés pediu para que um homem de cada tribo fosse espiar a terra prometida, eles foram, subiram lá no alto da colina, viram a terra prometida. Quando eles olharam a terra, eles fizeram algumas descobertas a partir do que viram. Uma delas: a terra já é habitada. Outra: na terra existem gigantes. Outra: na terra existe um exército. Então eles olharam e disseram: a terra é habitada, aqui tem gigante, aqui tem exército, está tudo povoado. Deus nos prometeu uma terra que já existe gente habitando nela. Então deu a sensação de que Deus, aspas, mentiu. Porque como é que Deus promete uma terra e eles caminham aproximadamente 40 anos para chegar perto dessa terra, e quando eles vão espiar a terra, eles descobrem que já tem gente habitando na terra? Mas que tipo de promessa é essa? Aí eles olharam para quê? Dos 12, 10 olhou para gigante, 10 olhou para problema, 10 olhou para a terra povoada, 10 olhou para toda aquela situação de uma cidade murada. Voltaram para dar notícia para Moisés. Aí disseram para Moisés: nós não temos o que fazer, tem alguma coisa errada, porque a terra é povoada, porque Deus nos prometeu uma terra que já existe gente habitando nela. Então o que a gente vai fazer? Aí Josué e Caleb
que vai dizer assim para Moisés: veja, realmente tem gigante. Eles também viram os gigantes, eles também viram as muralhas, eles também viram que a terra era habitada, mas eles perceberam uma coisa, que a terra daquele lugar era uma terra muito produtiva, muito boa, e que os cachos de uva que davam naquela terra precisavam de 2 homens para carregar. Ou seja, às vezes quando nós olhamos para uma realidade, ou você pode se apegar só na desgraça, no caos, na dor, na tristeza, no sofrimento, no luto, ou você pode olhar para tudo isso e enxergar a ação de Deus no meio de toda essa realidade. Porque a muralha que se levantou, ela pode cair, a enfermidade que chegou, ela pode ser curada, a decepção que você teve, ela pode ser curada no seu coração. Ou seja, esse cenário que você vê, não existe nada ali que Deus não possa operar, mudar, transformar, restaurar. Não tem nada. Um dia disseram assim para Jesus, outro exemplo, o Evangelho. Tinha um menino possesso por um espírito mau, e o pai levou a criança até os discípulos de Jesus, para que eles rezassem e o menino fosse liberto do espírito mau. Fizeram isso, só que não deu certo. Eram discípulos, mas o menino, do mesmo jeito que estava, ficou. Aí pegaram a criança e apresentaram a Jesus, disseram assim: já apresentamos a teus discípulos, mas eles nada puderam fazer. Aí a palavra diz que Jesus olhou para o menino e expulsou o espírito mau que estava no garoto. Quando os discípulos viram isso, e o pai e a criança saíram, eles chamaram Jesus assim em um canto e perguntaram assim: mestre, o que nós fizemos de errado? Assim, nós somos seus discípulos, andamos contigo, comemos contigo, já te vimos fazer libertações, milagres. O que foi que nós fizemos de errado, que nós tentamos e não conseguimos, e quando levou para o Senhor fez uma prece e o inimigo foi embora? Eles estão fazendo uma pergunta justa: o que foi que nós fizemos de errado? Aí Jesus disse: é a vossa falta de fé. Se tiverdes fé ou confiança, como? Não é do tamanho. Charles, a minha Bíblia está escrito do tamanho, mas não é do tamanho, o original é como. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha. Ele apontava para o Monte Hermon, de 2.800 metros de altura: arranca-te daqui, transplanta-te para lá, isso acontecerá e nada vos será impossível. Então Jesus apontou para um monte literal, apontou para uma montanha e disse: se a fé de vocês for como um grão de mostarda. Por que como? A fé ou a confiança, ela tem um caráter qualitativo e não quantitativo. Ou seja, se a fé de vocês for de qualidade, não é quantidade, é qualidade, vocês vão dizer: essa montanha, sai daqui, vai para lá, isso acontece e nada é impossível. Numa outra oportunidade, Jesus usou o mesmo exemplo, só que diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este pé de amoreira: arranca-te daqui, transplanta-te para o mar, isso acontecerá e nada vos será impossível. Gente, já viu pé de amora no meio do mar? Sim ou não? Pé de manga no meio do mar? De goiaba no meio do mar? Eu não estou falando de uma ilha, não. O oceano. Já viu um pé de fruta no meio do oceano, assim, no meio do oceano, sim ou não? Não. É possível, humanamente falando, é possível um pé de fruta no meio do mar? Não. Então o que Jesus está dizendo? Se a fé for de qualidade, os vossos olhos passarão a enxergar coisas impossíveis acontecendo. Então, o impossível acontecer está relacionado com o nível de confiança que eu tenho, com o nível de fé que eu tenho. É eu sonhar
na esperança de que Deus é aquele que executa, aquele que faz, aquele que opera. É o que o texto está dizendo. Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas a resposta vem da língua, é o próprio Deus que executa. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa o coração. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão êxito. Agora veja, e aqui a gente vai preparar para encerrar. Às vezes a gente programa muita coisa, projeta muita coisa, mas não confia o que organizou, programou, projetou, não confia ao Senhor. Quando a gente sempre se aproxima de final de ano, a gente começa a fazer uma retrospectiva. Eu não falo daquelas que passam na televisão, retrospectiva da vida. A gente vai fazendo uma análise sobre tudo aquilo que a gente viveu ao longo do ano. E talvez a retrospectiva para um seja boa, mais ou menos, ou ruim, dependendo do que você viveu. Mas normalmente é um tempo que nós vamos chegando, que a gente vai refletindo sobre muita coisa que a gente viveu. Talvez muitos de vocês disseram assim: eu não vejo a hora do ano acabar, porque o ano não foi bom. Talvez sim, eu nunca vi um ano passar tão depressa. Eu fui um desses. Eu nunca vi um ano passar tão rápido na minha vida quanto esse. Mas não modificou nada nos dias. Foram a mesma quantidade de dias, mesma quantidade de semana, de meses, a hora não diminuiu. Só que a nossa vida está tão corrida, tão agitada, a gente está tão no mecânico, no automático, que passa um mês, 2 meses, 3 meses, a gente nem vê. Daqui a pouco é Natal de novo, aí daqui a pouco é Natal de novo, daqui a pouco é Natal de novo. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo com a nossa vida, irmãos? A gente vai chegando no fim do ano e a gente começa a se lamentar pelas coisas ruins que viveu e não se prepara para experimentar o que está por chegar, porque o Natal está aí. Sabe quando a palavra diz assim: olha, a tristeza até pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Talvez o ano tenha sido difícil, complicado, amargo, sufocante, e aí a gente chega aqui, começa a fazer só retrospectiva, ou seja, olhar para o passado e se esquece de olhar para onde Francisco de Assis olhou, para uma manjedoura, e saber que o menino Jesus vai nascer, e que com ele nasce ou renasce a esperança no nosso coração. Ele traz a alegria novamente para o nosso coração. Então não é simplesmente olhar para aquilo que foi, para aquilo que aconteceu, para a dificuldade que a gente viveu, mas é olhar para um tempo novo que está para chegar. Então a gente não se prepara para poder viver bem esse tempo. E aí o que a gente faz? A gente entra no outro ano com a mesma mentalidade que a gente estava aqui em 2024. Ou seja, o 2025 para muitos vai ser a continuidade do ano de 2024. Ok, para quem viveu um ano de 2024 muito bom, se continuar bom está tudo certo. Mas e para quem não viveu um ano tão bom? Aquilo que você está para viver não pode ser continuidade da tragédia que você já viveu. É por isso que o menino Jesus, ele vem, ele nasce. É por isso que o Natal existe, para fazer com que a esperança renasça no nosso coração e a gente entenda que existe um tempo novo para nós vivermos. Então a nossa esperança, ela é renovada. Talvez você viveu tanta coisa ruim esse ano que você não quer, eu não quero nem programar nada o ano que vem, porque tudo que eu programei nesse ano deu errado. Quem sabe se eu não sonhar com nada, não desejar nada, não fizer nada, as coisas dão certo. Não, irmão, com fé a gente não trabalha assim. O que você viveu aqui já está feito. Eu quero te convidar a olhar para a manjedoura
olhar para o menino Deus, olhar para esse tempo novo e entender que essa virada, essa passagem de ano que nós vamos fazer, será um tempo marcado por novidades da parte de Deus a nosso favor. Eu creio, Charles, creio que o ano de 2025 vai ser o melhor ano da minha vida. E eu não estou dizendo isso como um clichê de pregador, não. Eu estou dizendo isso porque eu creio que existem coisas novas de Deus preparadas para mim no ano de 2025. Só que eu não quero crer sozinho, mano. Eu não quero crer sozinho. Essa é a última pregação que eu faço esse ano. É a última. Estou encerrando o ano pregando aqui na Vila de Santa Cruz. Aleluia. Preguei praticamente todos os finais de semana. Eu não sei nem dizer quantas pregações eu fiz, quantos estados eu fui pregando ao longo de todo o ano. Essa é a última pregação que eu faço aqui. E eu vou voltar para casa com uma novidade para entregar para minha esposa. Eu vou dizer para ela: Lu, prepara as crianças, vamos arrumar as coisas, porque Jesus falou para mim lá na Vila de Santa Cruz que o ano de 2025 vai ser o melhor ano da nossa vida. Aleluia. Só que veja, ele não falou isso só para mim, porque o que eu estou dizendo é uma palavra profética para quem está aqui na noite de hoje. É uma palavra profética para quem está aqui na noite de hoje. É uma palavra profética para esse terreno que nós estamos aqui. Ou seja, este ano que está por chegar, nós vamos viver novidades e coisas extraordinárias da parte de Deus. Doeu, sofreu, foi difícil, complicado, mas você chegou até aqui. E porque você chegou até aqui, ainda que cansado, chorando, doendo, preocupado, saiba, Deus não se deixa vencer em generosidade. O Deus que nos trouxe aqui, Ele nos trouxe para que a gente tenha aqui o mesmo comportamento que tínhamos talvez em outrora. Charles, qual? Vamos tirar nessa noite as nossas harpas dos salgueiros da incredulidade dessa terra e vamos começar a cantar nessa noite um cântico espiritual até que a glória de Deus se manifeste nesse lugar. Ele é poderoso. Fique de pé para a gente rezar.